A magia está no ar. Nós estamos em um dos lugares mais charmosos de Curitiba, o Bar Jokers, que mantém um memorial em homenagem aos irmãos Queirolo. São dezenas de fotos e objetos de cena originais. Uma homenagem merecida a uma Curitiba que permanece viva em nossa memória. E é aqui que encontramos o escritor Luiz Andrioli, autor do livro O Circo e a Cidade, Histórias do Grupo Circense Queirolo em Curitiba. Nesse ambiente mágico, Andrioli nos fala sobre sua obra. Esse projeto começou intuitivamente mais ou menos há uns 11, 12 anos. Ainda o Luiz Andrioli não era um jornalista formado, o Luiz Andrioli era um ator, um estudioso de artes circenses, eu me envolvi um pouquinho com magia, com técnicas de palhaço, de clown, né? E exercitando a atividade circense, um dia eu dividi o picadeiro com os descendentes da família Queirolo. Bati o olho, né, e vi todas aquelas maquiagens, aqueles figurinos tão marcantes, né? Isso me fez remeter a lembranças até da minha família, né, das histórias que eles contavam sobre a família Queirolo, sobre o circo dos Queirolo, sobre o palhaço Chique-Chique, a cachorrinha Violeta. Aí eu vi que tinha algo ali que falava de mim também, né? O tempo se passou e eu fui me aproximando dessa família, coletando informações e guardando numa pastinha. Deixo de fazer teatro e vou fazer jornalismo, me formo. E cada vez mais acumulando informações, e já um profissional formado em televisão, como repórter, apresentador de televisão, vem a vontade de fazer um documentário. Eu e o cineasta e jornalista Adriano Justino começamos a viabilizar esse documentário, mas começou a ficar um pouco caro, né? Fazer TV é uma coisa cara, né? E nesse meio do caminho, algumas pessoas da família, alguns mais velhos, faleceram, alguns acervos se perderam, pegaram fogo, foram deteriorados. E eu sentia claramente essa história esvaindo pelas mãos, né? E eu senti uma grande responsabilidade, uma grande pressão de alguma maneira registrar essa história, mesmo que não fosse num documentário que era o projeto inicial. E aí que veio a ideia de fazer o livro. Coincidentemente, na mesma época, a Fundação Cultural de Curitiba lançou um prêmio, que era o Prêmio de Apoio ao Registro do Patrimônio Imaterial, né? Patrimônio não material. Que ano foi isso? Foi 2005, 2006, por aí. E eu formulei o projeto com vistas a atender às necessidades desse prêmio. Fomos premiados, eu e o Adriano, e decidimos fazer, né? De um documentário virou um livro, e eu acho que foi uma belíssima troca. Patrimônio material eu traduzo assim: é o que faz parte de mim sem que necessariamente eu tenha vivido. Eu não vivi toda essa história dos Queirolo, mas essa história vive em mim, não tenho a menor dúvida disso. Então eu tenho 32 anos hoje, o auge da família foi lá na década de 60, na década de 70 teve ali o declínio das atividades circenses, e em 77 eles já estavam entregando o último circo grande que eles tiveram, não tinha mais circo. E eu nasci ali, né? Mas não tem problema, porque essa história vem para mim, é uma herança, né? A partir do momento que eu sou curitibano, a família Queirolo ela é formadora do caráter do curitibano, da memória, do imaginário, né? Bom, ela conta, dá uma boa passada em 150 anos de história da família Queirolo. Começa lá no Uruguai, em Montevidéu, né, com os patriarcas, os pais dos primeiros 8 irmãos Queirolo, 2 mulheres e 6 homens. Como é que esses pais se conhecem, né? O pai era um cantor de ópera, né, e a mãe era uma artista circense. Então era o erudito e o popular, né? Se juntam, se casam, têm 8 filhos, viajam para a Europa com uma companhia circense. Esse pai vem a falecer na Europa e a mãe se vê sozinha com aquela filharada toda na Europa sem saber o que fazer para sustentar as crianças. Começa então a ensinar números circenses para eles. Eles fazem um sucesso estrondoso e rápido, viajam por vários países, em várias casas de show, em várias casas de espetáculos, circos, cine-teatros, até que voltam aqui para a América do Sul e daí já entendem que não dá mais para ficar parado, né? Eles viram mambembe, né? Tem que ganhar o dinheiro viajando. E começam pouco a pouco a vir para o Brasil. Até que chegam em Curitiba, né? E aí que o livro começa de vez. E tem todo esse que eu chamo de um prólogo, né? Contando essa história pregressa da família. E em Curitiba a história deles de fato começa em 42 com o Pavilhão Carlos Gomes, com a inauguração do Pavilhão Carlos Gomes,
E aí o livro vai década a década, década de 40, principalmente trabalhando no Pavilhão Carlos Gomes, trabalhando também no Cassino AU, que era um cassino que tinha aqui em Curitiba. Década de 50, eles saem, mas já voltam logo por necessidades econômicas, o circo pega fogo, eles voltam para trabalhar em Curitiba, que Curitiba era a cidade que mais tinha gostado e dado suporte financeiro para eles. Década de 60, eles viajam pelos bairros de Curitiba, são incursões a Santa Felicidade, Mercês, Pilarzinho, Água Verde, Boqueirão, né? O circo itinerante nos bairros de Curitiba, que é o que marcou o curitibano. E eles ajudam a fundar a televisão, que todos nós que trabalhamos em TV somos muito gratos a eles por conta disso. Por que eles vão para a televisão? A TV não era esse profissionalismo que nós temos hoje, né? Uma boa câmera, uma boa luz, um bom microfone, era tudo muito improvisado e dependia de artistas que fizessem bem e ao vivo, com pouco roteiro. Quem fazia isso na época? Os circenses. Então todos os integrantes da família Queirolo fizeram novelas, telenovelas, programas para crianças, dramalhões, até jornal, programas mais sérios de entrevista. Passaram por tudo em televisão na década de 60. Cirquinho Canal 6 foi um programa muito importante aqui em Curitiba. Mais tarde, em Londrina, também teve o Picolino na TV Coroados, que também marcou muito o norte pioneiro do estado, né? Olha, tem muita coisa dos Queirolo aqui. Por exemplo, a Praça Carlos Gomes, isso pouca gente sabe hoje, mas ao lado da Praça Carlos Gomes ficava, na década de 40, o Pavilhão Carlos Gomes, que foi um grande centro de diversão da época, né? Daquele período de guerra, né? Marcado ali pela Segunda Guerra Mundial. E os Queirolo ajudaram a inaugurar aquele lugar e foram as grandes estrelas do Pavilhão Carlos Gomes. E então o centro de Curitiba, toda aquela Curitiba urbana, industrial, que começava a ser fomentada na década de 40, estamos ali falando do tempo que o plano Agache foi feito, que foi o plano que urbanizou a Curitiba, né? Então a Curitiba, se reconhecendo enquanto metrópole, acabava, sabe, de dia trabalhava e à noite ou ia para o cinema, ou ia para o Circo dos Queirolo, ou ia para o Pavilhão Carlos Gomes. O Otelo Queirolo, que é o palhaço chique-chique, que marcou aí gerações e gerações de curitibanos, né? Foi o patrono da família Queirolo que se estabeleceu aqui em Curitiba. Ele sempre estava com essa cachorrinha de pano aqui, que é a Violeta, que ele tinha uma brincadeira que ele puxava, ó, que ele devia estar fazendo isso certamente, ela estava no chão, ele puxava com essa corda para baixo do braço dele e falava: Violeta, pula, puxava ela. E era um bordãozinho que as crianças repetiam na escola e adoravam brincar com isso. Esse senhor aqui, na época, um jovem, né? Hoje ele é um senhor, ele é o Loris Manfron, o Didio, o palhaço Didio, e mora ainda hoje em Santa Felicidade, que é o bairro onde eu nasci. E muitas crianças, né, da minha geração viram shows dele, de palhaço, de mágico, tal, lá na Festa da Uva, no Bosque São Cristóvão. Então ele marca muito a minha geração, né, as pessoas que têm a minha idade. E eu o conheci trabalhando e ele me adotou, vamos dizer assim, como artista circense também. Me ensinou um pouquinho de palhaço, malabares, até hoje eu jogo malabares um pouquinho, por influência dele. Então, boa parte da pesquisa se deve muito a essa figura simpática que está aqui. Estão os 6 irmãos Queirolo, 3 deles que vieram para Curitiba. Escadinha, né?